Chamo-me João Andrade e venho de Portugal, portanto devo ser provavelmente a única pessoa nesta sala que não é ou brasileiro ou chinês. Mas é um privilégio para mim poder estar aqui e desde já agradeço o convite que a organização me endereçou e também aproveitar para parabenizar por esta iniciativa que é extremamente importante e que versa sobre algo que tem um potencial enorme. E eu acredito que sei o que estou a dizer e ao longo da apresentação também irão entender. Eu vou falar pausadamente porque, neste caso, o meu sotaque é capaz de não ser muito fácil para as tradutoras. Eu sou o CEO e Chairman do Grupo Future. Nós somos um grupo de engenharia, somos consultores de engenharia, somos uma multinacional que tem sede em Portugal, mas que tem a sua principal operação justamente no Brasil. A empresa que integra o nosso grupo existe no Brasil há 30 anos e este grupo, nos últimos 5 anos, tem acompanhado de forma muito intensa o mercado brasileiro. Esta é uma característica importante para este evento, mas mais importante ainda é o facto de nós, desde 2010, especialmente eu pessoalmente, desde 2010 que colaboro com as grandes empresas chinesas em vários dos mercados internacionais. Em muitos países africanos, muitos países da América Latina, claro, com principal preponderância para o Brasil, e também, mais recentemente, na Europa, para onde as empresas chinesas querem muito ir e começam a investir, apesar de todo um enquadramento internacional que vivemos hoje em dia não facilitar, mas esta vontade é grande e já estão a entrar na Europa. Nós acabamos de registar o Grupo CRCC, uma das empresas do Grupo CRCC em Portugal, para operar no mercado europeu e isto é uma iniciativa fantástica. Bom, desde 2010 que apoiamos as empresas chinesas desenvolvendo oportunidades de negócio. Nós, apesar de sermos uma empresa de consultoria de engenharia, gostamos e acho que é assim que fazemos a diferença. Nós desenvolvemos oportunidades de negócio e depois vamos procurar os investidores com o melhor perfil para essas oportunidades de negócio. Somos, assim, fator de investimento nos países onde operamos e também, ao mesmo tempo, fornecedores de oportunidades de investimento para os nossos clientes e investidores. Estes anos todos de colaboração com as empresas chinesas permitiram-nos não só assistir a este milagre que as pessoas que conhecem a China há alguns anos, que conseguimos assistir todos os anos, cada vez que vimos cá, vemos diferenças extraordinárias ao nível das infraestruturas, portanto o painel é sobre isso, mas permitiu-me também conhecer a cultura chinesa, conhecer a cultura empresarial chinesa, conhecer os processos de decisão internos das grandes empresas chinesas, perceber as suas capacidades, perceber as suas fraquezas, as suas ambições. E isto, penso que foi essa a razão pela qual me endereçaram o convite e por isso mesmo eu entendi que para esta apresentação o meu contributo deveria ser muito mais do que vos apresentar diversas oportunidades ou um panorama de oportunidades no Brasil, deveria ser muito mais promover o Brasil como um destino de investimento e de atuação das grandes empresas no setor das infraestruturas chinesas e, fundamentalmente, enumerar um conjunto de aspectos que ao longo de todos estes anos eu fui apreendendo relativamente às empresas chinesas, que são empresas com um potencial incrível. Estão nesta mesa as 2 maiores empresas de infraestruturas chinesas. Qualquer uma delas tem um turnover que é igual, ou aproximadamente igual, ao produto interno bruto do meu país. Portanto, vejam a escala que eles têm. São empresas absolutamente fantásticas e que fizeram apresentações que já mostram uma evolução no sentido daquilo que eu vou partilhar convosco. E são, obviamente, empresas com quem nós colaboramos. Portanto, o meu contributo vai ser mais uma partilha de todo um aprendizado ao longo destes anos de relacionamento com as empresas chinesas e como poderemos potenciar esta entrada das empresas chinesas no mercado brasileiro com benefícios para ambas as partes. Fazer um pequeno enquadramento, porque não é aquilo que me quero concentrar,
falando do potencial do mercado brasileiro de infraestruturas para as empresas e investidores chineses. E em termos meramente qualitativos, eu diria que o potencial do mercado em termos de infraestruturas no Brasil é gigantesco. Eu conheço o Brasil muito bem, sou desta área, conheço o potencial da economia brasileira e as infraestruturas são cruciais para que todo o potencial que o Brasil tem do ponto de vista económico possa efetivamente ser rentabilizado. Há imensas áreas em que o Brasil é líder mundial e que depois perde competitividade porque as infraestruturas de transportes não são as adequadas. É importante o Brasil ser, e eu já assisti isso, ser número 1 mundial em termos de produtividade no setor agrícola, por exemplo, e depois em termos de transporte, tem a logística de transporte, não está ao mesmo nível da parte da produção. E isto, evidentemente, vai ser objeto de investimento não só dos Estados, mas também dos investidores privados, creio que é esse o movimento que assistimos. Só falando desta parte, já estamos a falar de um universo imenso de trabalho, de oportunidades de negócio, de investimento para muitos anos. O mercado brasileiro tem a escala certa para a China. A China fez um investimento gigantesco em infraestruturas no país. Há muito mais por fazer ainda, há que fazer um upgrade de algumas situações, mas estas grandes empresas precisam de outros mercados, mas precisam de mercados com escala, em que o esforço de entrada no mercado será igual a entrar num país pequeno como o meu ou entrar no Brasil esse esforço. Mas aquilo que é o volume de negócios que podem obter num país como o Brasil é extremamente atrativo para empresas com estas dimensões. É um mercado regulado e maduro, ou seja, é um mercado mais maduro do que aqueles onde as empresas chinesas estão habituadas a operar. Por conseguinte, é um mercado com menos risco. E isto é bastante atrativo para as empresas chinesas, apesar de, em termos de margens, evidentemente, também serem no sentido inverso daquilo que é o risco, e eu irei falar isso um pouco mais à frente, mas é um mercado muito acessível para as empresas chinesas no momento em que questões de compliance, questões de controle sobre o resultado dos investimentos que são feitos é cada vez maior nas empresas chinesas. O método das empresas chinesas para o mercado brasileiro. Têm recursos gigantescos e têm soluções financeiras. As empresas chinesas são empresas com uma enorme capacidade financeira e capacidade de se financiarem. Têm vários mecanismos que permitem, como ninguém, apostar no investimento em infraestruturas e executá-lo. Têm capacidade de executar à escala do potencial e das necessidades do Brasil. O Brasil não tem, hoje em dia, capacidade de executar obras de infraestruturas com a dimensão que o país certamente vai investir e vai ter que executar. E as empresas chinesas serão um excelente complemento às grandes empresas e muito boas brasileiras, mas que neste momento, no seu conjunto completo, não têm capacidade para aquilo que será a demanda. Soluções inovadoras e eficazes. As empresas chinesas não são só grandes, elas, fruto de toda uma experiência dos últimos 20 anos a fazer infraestruturas fantásticas, desenvolveram equipamento especial, desenvolveram tecnologias de execução e também de operação, únicas no mundo. Eu venho de uma zona do mundo supostamente evoluída, e é evoluída, evidentemente, na operação de infraestruturas, mas a China está à frente de toda a gente neste momento. E tudo isto é um capital de experiência que o Brasil pode beneficiar disso e juntar, evidentemente, toda esta experiência das empresas chinesas com estas soluções inovadoras àquilo que é a apetência natural do Brasil para a inovação. Experiência ímpar em infraestruturas de natureza similar às que o Brasil precisa. É importante termos experiência não só no tipo de infraestruturas que vamos executar, mas também algo que é muito importante e que aconteceu entre Portugal e o resto dos países da União Europeia.
Aquilo que a China fez nos últimos 20 anos de investimento em infraestruturas, o Brasil precisa de fazer exatamente a mesma coisa. Há aqui uma experiência, algo que foi vivido pelas empresas chinesas, e elas podem trazer isso, fazendo queimar etapas e fazer todo este processo num mais curto espaço de tempo e, muito importante, não cometendo os erros que foram evidentemente cometidos pelas empresas chinesas, e quem faz primeiro comete sempre erros, evidentemente. Portanto, este é o método das empresas chinesas. Não me queria alongar muito nesta parte. O mais importante, creio que, é a seguir. Muito bem. Estes são os fatores para a materialização do potencial que todos nós identificamos e para que o mesmo tenha sucesso. A vontade das empresas chinesas de ir para o Brasil é grande, a capacidade das empresas chinesas é grande, como já referi, mas para que haja sucesso em tudo isto, é importante termos em mente coisas que parecem simples, mas isto que vou partilhar convosco é o resultado de muitos anos de experiência a lidar com as empresas chinesas e a ver muitas vezes um potencial incrível não ser concretizado. E agora algumas mensagens, umas para as empresas chinesas, outras para os agentes brasileiros. Eu começo pela mudança de paradigma das empresas chinesas do setor das infraestruturas, as quais têm de evoluir daquilo que tem sido tradicionalmente um modelo chinês nos mercados internacionais, mais a África e o resto da América Latina, que é: eu trago financiamento e executo. E depois os Estados pagam ao longo do tempo. Evoluir para um modelo de investimento. É o que o Brasil precisa e é o que acontece nos mercados internacionais hoje em dia em termos de infraestruturas. Há que fazer esta evolução. Pode parecer algo simples, porque tem enorme capacidade financeira e de se financiarem, mas acaba por não ser assim tão simples. É bom ouvir, e nós ouvimos das 3 empresas que falaram aqui, já falar em investimento e nessa capacidade de investimento. É já uma evolução bastante significativa. Mas esse é o caminho e é uma mensagem clara para todas as empresas chinesas e investidores chineses que queiram ir para o Brasil. As empresas chinesas buscam rentabilidades significativas. É normal, ou tem sido normal, nós apresentarmos oportunidades de investimento em empresas chinesas e, quando eu lhes digo que a rentabilidade é 7, 8%, não. Abaixo de 10%, nem pensar. As empresas chinesas estão habituadas a rentabilidades maiores, mas também porque têm operado em mercados com maior risco e também porque no seu próprio país as suas rentabilidades são mais elevadas. Este é um aspecto que é importante ter em mente, e não nos vai limitar, mas é importante sabermos evoluir neste aspecto. É importante sensibilizarmos os investidores chineses para que o Brasil é um mercado regulado e no setor das infraestruturas é um país altamente seguro, portanto o risco é nulo. E também do lado brasileiro, que todos percebamos que temos de investir o nosso tempo na promoção de oportunidades de investimento junto dos agentes chineses que tenham uma rentabilidade normalmente acima daquilo que é habitual. As empresas chinesas deverão de ajustar as respectivas abordagens. O Brasil é um mercado maduro, regulado, com as suas regras, e é muito importante que as empresas chinesas ajustem a sua abordagem a esse aspecto, ou seja, ajustando-se às regras locais, pela sua dimensão, pela sua experiência. As empresas chinesas estão habituadas a chegarem e trazem todo o seu know-how e executam. No caso do Brasil, todos queremos que eles façam exatamente isso, mas que também entendam, e um dos colegas falou nisso e muito bem, que entendam a realidade local, que ajustem as soluções à realidade local, e para isso é necessário aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o estabelecimento e apostar, não é, em parcerias locais. Falamos sempre que o melhor modelo de internacionalização é estabelecermos parcerias locais nos países para onde queremos ir. No caso do Brasil, isto ainda é mais verdade. O Brasil, para quem vem de fora, oferece desafios surpreendentes por vezes em algumas áreas, mas são apenas desafios, eu não os considero como obstáculos intransponíveis. E é fundamental ter uma parceria local que nos dê todo o local intelligence
que nos impeça de cometer erros, que nos permita entender como é que o mercado funciona. Isto pode parecer muito simples, mais uma vez. As empresas chinesas estão cada vez mais globais, vão aprendendo, mas a resistência ao estabelecimento efetivo e real de parcerias não é assim tão fácil. Até porque estas questões culturais não se resolvem com a tradução de mandarim para português ou o inverso. Há questões culturais, há questões não só culturais, em termos sociais, em termos empresariais, em termos de investidores, em termos técnicos, que precisam que alguém estabeleça essa ponte, que façam essa ponte. Se não o fizerem, é muito difícil as coisas acontecerem. Mas se o fizermos, teremos o melhor dos dois mundos. O processo de decisão de investimento nas empresas chinesas, especialmente as públicas, é um processo moroso, é um processo bastante burocrático. É mais seguro, evidentemente, lidam com os dinheiros públicos e assim terá de o ser. Mas isto pode ser um problema para que, quando estamos a tentar atrair os investidores chineses, as empresas chinesas, para determinadas oportunidades que têm o seu timing. As oportunidades públicas terão um timing mais alargado, ou necessariamente, se querem atrair investidores chineses, terão que dar mais tempo, porque acreditem que quase metade do tempo que é dado para as licitações vai ser consumido internamente no processo de decisão, se avançam ou não avançam para apresentar uma proposta. No caso das oportunidades privadas, elas não aguardam pelo tempo. Foram muitas vezes oportunidades que nós trouxemos, por exemplo, no setor da energia, e enquanto tomavam uma decisão se avançavam ou não avançavam com o investimento, já alguém tinha aparecido com uma elasticidade de reação muito maior. Mas aqui também nós conseguimos contornar isto. E é uma mensagem para as empresas chinesas, que já tive a oportunidade de partilhar anteriormente. Se querem apostar no setor energético no Brasil, por exemplo, se querem apostar em rodovias, em concessões rodoviárias ou ferrovia, devem definir os seus plafons de investimento, pré-aprovarem os plafons de investimento em determinadas condições, com determinadas características, e quando surgirem as oportunidades, não têm que entrar com o processo, não têm que entrar com a oportunidade em todo o processo de decisão interno. Esta é uma forma das empresas chinesas contornarem este procedimento que têm, que não conseguem fugir dele, mas conseguem contorná-lo desta forma. Esta é uma mensagem muito importante para as empresas chinesas, mas também para quem lança licitações para investimentos públicos. Há que dar mais tempo, porque uma parte desse tempo vai ser consumido no processo de decisão de avançar ou não avançar. João, eu sei que estou muito alongado, vou encurtar já, peço desculpa. É preciso também que o Brasil se prepare para ser atrativo para as empresas chinesas. O potencial é muito grande. Obrigado. Peço desculpa. O potencial é muito grande, mas temos de fazer o nosso trabalho de casa também. E eu não vou alongar em detalhes para não me atrasar mais. Uma mensagem final. O Brasil é, excluindo a China, o maior e melhor mercado potencial para as empresas chinesas. Tenho esta opinião já há muitos anos. E é algo que deveríamos todos insistir muito nesta ideia. Eu conheço muito bem as empresas chinesas, conheço muito bem o Brasil. Esta parceria empresarial, política, o mais abrangente possível, entre a China e o Brasil, poderá ter resultados fantásticos para as duas partes. Temos de todos investir, para além de uma iniciativa destas, que pode ser catalisadora deste movimento, mas temos todos de investir muito nesta ideia e sermos persistentes, porque o potencial, quer para as empresas chinesas, quer para o Brasil, é enorme. Portanto, muito importante olhar para estes pontos que parecem insignificantes, não são, podem fazer a diferença entre um sucesso imenso ou uma desilusão daqui a uns anos. Muito obrigado pela vossa atenção.